de curso de bacharel, ainda bem que não se trata de novidade, né? Já tem essa, né? Nós já temos essa vantagem, né? Você pode trazer temas, aliás, os temas são repetidos várias vezes, né? Exato. A única diferença é que você tem que narrar da forma que você vê aquele caso, né? Aí você fazendo, colocando a doutrina, a jurisprudência, fazendo as citações corretas, né? Assim, não sei se estou errado, mas acho que é mais voltado para a BNT mesmo e, né, observar a BNT mesmo e aquele tema você tentar transmitir o que você entendeu, né? Exatamente. Então, eu penso que é isso. O tema que eu vou fazer, por exemplo, é um tema que já foi falado várias vezes, não muitas, mas algumas, mas a gente pode buscar visões diferentes, né? Tentar achar uma problemática ali diferente, né? Exatamente. Penso eu que é isso a monografia, né? Diferente do mestrado, que tem que trazer uma novidade, né? Isso. Tem que ser inédito, né? Então, muito mais complexo, né? Boa noite a todos. Eu posso gravar nossa aula? Tenho autorização de todos. Eu vou fazer primeiro uma checagem dos grupos, tá? O grupo 1, que vai falar sobre remessa necessária, é Silvio, Danilo, Danusa e Gustavo. Correto? Grupo 2, que vai falar, o tema são normas fundamentais. Daí tem Nayane, Jennifer, Nathalie, Tatiana, Aline e Neide. Correto? Boa noite, professora. É isso mesmo, tá correto. Grupo 3, juízo de admissibilidade. Lá quando me encaminharam Dani, mas é Daniele, né? Sim, professora. Daniele, Marcos, Yasmin e João, correto? Isso. Grupo 4, que é o IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Fiamma, Flávio, Alessandra, Francine e Ana. Franciele. É a Franciele. Como? É Franciele? Isso. Escrever Francine, Franciele e Ana. Por isso que eu estranhei esse nome. Falei, mas quem é Francine? Mas na hora eu só copiei do que me enviaram. Franciele e Ana. Tá certo, gente? E grupo 5 da ação rescisória, Guilherme, Juan, Lucas, Kate, Milene e Jude. Presente, professora. São esses todos em grupo? Sim, somos nós no grupo. Tá. Então, nós vamos começar pelo grupo 1. Grupo 1 está pronto? Sim, professora. Lembrando que vocês têm 15 minutos, né, para a apresentação de vocês, tá? Isso. Então, vamos começar, podemos dar início às nossas apresentações? Sim. Vamos começar, então, pelo grupo 1. Silvio, Danilo, Danusa e Gustavo, a palavra é de vocês. Então, tá ok. Boa noite, professora, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Então, o nosso grupo vai falar sobre remessa necessária, né, competência originária e a composição dos tribunais. A gente fez um videozinho, de antemão já fala que não somos profissionais da área, né, mas conseguimos fazer uma montagem ali que eu acho que o recado principal, eu acho que a gente conseguiu dar, que é justamente o conteúdo, e a nossa gravação total do início até o final dá 13 minutos e 56 segundos. Devido como a gente vai apresentar aqui no sistema, no Google Meet, né, caso vocês, o áudio não fique bem, é só vocês avisarem no chat que eu aumento, tal, diminuo, né, para que todos possam ouvir. Então, nós vamos iniciar aqui, ok, professora? Danilo, Danusa e Gustavo, estão preparados aí, né? Opa, pode mandar. Estamos preparados para passar vergonha, Silvio. Estamos aqui. Importante, como é que é? O importante é o que interessa. Acho que já estão vendo a minha tela aí, não? Sim. Está compartilhando isso. Tá. Então, é agora comigo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvio, juntamente com meus colegas Danilo, Gustavo e Danusa,
vamos falar um pouquinho para vocês sobre remessa necessária, competência originária e composição dos tribunais. Começo, então, falando um pouquinho sobre remessa necessária, que também é conhecido como reexame necessário, né, que é o envio compulsório de um processo decidido contra a Fazenda Pública pelas instâncias inferiores. Nesses casos, que a revisão é compulsória, a sentença não produzirá efeito enquanto não for confirmado pelo tribunal. Sendo assim, ao proferir a sentença, o juiz remeterá o processo ao tribunal para que seja analisado mais uma vez a questão. Somente após essa segunda decisão é que a sentença poderá ser cumprida. A remessa necessária teve origem no direito medieval, em processos penais, para que possa proteger os réus condenados pela pena de morte. Hoje é utilizado para dar mais segurança ao erário das decisões contra os cofres públicos. Atualmente, esse instituto tem a previsão no Código de Processo Civil de 2015, através do artigo 496, que estabelece onde, sempre que houver sentença condenatória da União, Distrito Federal, Estados, municípios, autarquias e fundações públicas, a sentença estará sujeita a um novo julgamento. É importante lembrar que não estão incluídas as empresas de sociedade de economia mista e também as empresas públicas. A remessa necessária é cabível somente quando estiver envolvido no processo da Fazenda Pública, ou seja, que seja pessoa jurídica de direito público. Como as sociedades de economia mista e empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, elas não estão incluídas no rol da remessa necessária. Porém, é importante frisar também que, mesmo a Fazenda Pública, o Código de Processo Civil estabelece limites da remessa necessária, os quais estão previstos através do parágrafo 3º e 4º do artigo 496 do Código de Processo Civil. A diz respeito ao objeto envolvido no caso ou o valor envolvido naquele processo, que no caso da União é de 1.000 salários mínimos. Pessoal, esse é um pouquinho que nós falamos sobre o assunto de remessa necessária. Passo agora a bola para minha colega Danusa, que vai falar um pouquinho sobre competências originárias. Obrigada, Silvia. Boa noite. Hoje eu vou falar sobre competência originária. Na verdade, a competência originária, ela conhece e julga a causa pela primeira vez. É o primeiro contato da ação. A competência originária costuma ser dos juízos singulares e de primeiro grau, mas há casos que a competência originária é feita pelos tribunais. E hoje eu vou falar um pouco da competência originária do STJ. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça está prevista no artigo 105, inciso 1º, e alíneas da Constituição Federal, que diz que os crimes como de governadores de Estado e de Distrito Federal são julgados originalmente pelo STJ. Aquelas infrações, aqueles crimes que são cometidos, que podem ser cometidos por qualquer pessoa, mas cabe a ele também julgar crimes comuns ou de responsabilidade dos desembargadores do Tribunal de Justiça, dos membros dos Tribunais de Contas, os membros dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas do município, além de membros do Ministério Público da União. Ele também tem competência para julgar os mandatos de seguranças e habeas datas contra atos de ministros de estados, dos comandantes da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, como também habeas corpus, quando o pator ou paciente for qualquer dessas autoridades, ou quando o pator for no tribunal sujeito à jurisdição, ministro de estados, comandantes da Marinha ou da Aeronáutica. Conflitos e atribuições que envolvam autoridades administrativas e judiciárias da União, ou autoridades judiciárias de um estado e administrativa de outro, ou que envolvam distritos federais, também são competências do Superior Tribunal de Justiça. Mandatos de injunção, quando a norma regulamentadora for de atribuição do órgão, entidades ou autoridades federais, da administração direta ou indireta. E também é o Tribunal de Justiça que tem a competência para conceder execução e homologar sentença estrangeira. Agora, meu colega Gustavo vai falar um pouco sobre competência originária do STF.
Vai daí, Gustavo. Boa noite a todos. Eu sou Gustavo e darei sequência no assunto de competência originária, em específico do STF. A competência originária do Supremo, ela está disposta na nossa Constituição, mais específico no artigo 102, inciso 1º, a linha A até a F. A letra da lei diz que o STF tem o dever de promover a guarda da Constituição, processando e julgando originariamente os casos previstos no inciso 1º. Dessa forma, eu vou destacar as 3 alíneas mais cobradas no concurso, que tratam de competências criminais do Supremo Tribunal Federal. Iniciando, então, pela linha B, que dispõe que cabe ao Supremo processar e julgar originariamente, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. A particularidade desse item é que, caso o presidente cometa uma infração penal comum que tenha ligação com a função presidencial, o mesmo vai responder na vigência do seu mandato. Nesse item, não podemos confundir também infração penal comum com crimes de responsabilidade. Seguimos, então, para a linha C. Dispõe que cabe ao Supremo processar e julgar originariamente as infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O ressalvado dispositivo no artigo 52, inciso 1º. Os membros do Tribunal Superior, os membros do Tribunal de Contas da União, o chefe de missão diplomática de caráter permanente. Neste caso dos crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente ou pelo vice, o STF não tem a competência para processar e nem julgar, mas o Senado Federal tem essa competência. De acordo com a ressalva feita pela linha, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica que cometem crimes comuns ou crimes de responsabilidade, em conjunto com o presidente ou com o vice-presidente, esses irão a julgamento no Senado. Por fim, mas não menos importante, a linha D dispõe o seguinte: o habeas corpus, sendo o paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandato de segurança e o habeas data contra atos do presidente da República, da mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal, sendo de competência originária do STF, ressalvado quando o agente referido forem coatores em específico do HC. Daí o foro competente será o do STJ. Chegou ao fim da minha apresentação, passo a palavra ao colega Danilo, que irá abordar o tema de composição dos tribunais. Muito obrigado e até logo. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Danilo Augusto. Inicialmente, gostaria de agradecer à professora Janice pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Também gostaria de agradecer aos meus colegas Silvio, Matheus e Gustavo por suas excelentes apresentações. Bom, meu tema será a composição dos tribunais. Porém, antes de se adentrar no tema, é importante falar do primeiro grau de jurisdição. Ele é composto pela Justiça Estadual, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e também a Justiça Militar. No Poder Judiciário vigora o princípio do duplo grau de jurisdição. Ele é previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Então, aqui se inicia o duplo grau de jurisdição, ou seja, aqui se inicia a composição dos tribunais. Então, acima da Justiça Estadual, teremos os nossos tribunais de justiça. Ao todo, são 27 no Brasil, ou seja, no Estado e no Distrito Federal. Agora, acima da Justiça Federal, teremos os nossos TRFs, os Tribunais Regionais Federais. Aqui não é mais um por Estado, sim um por cada região. O Sul, por exemplo, tem o TRF4, ele contém os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se formos contar por cada região, teremos 5 TRFs no Brasil. Por acima da Justiça do Trabalho, teremos os nossos TRTs, que são os Tribunais Regionais do Trabalho, e aqui teremos 24 no Brasil. Por que não 27? Porque o estado de São Paulo, por exemplo, temos 2. Um na capital e outro em Campinas. No Curitiba, por exemplo, temos os tribunais do Tribunal Regional do Trabalho da nona região. Agora, acima
da Justiça Eleitoral, teremos os nossos TRS, são os Tribunais Regionais Eleitorais. E sim, deve ser um por estado, então são 27 no Brasil, por conta das eleições estaduais e municipais. Agora, acima da Justiça Militar, mas para compor nosso organograma, teremos também os Tribunais Militares. Existem apenas 3 no Brasil, pois foram os tribunais de segundo grau. Agora iremos falar dos tribunais superiores. Então, agora, acima do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal, melhor dizendo, acima da Justiça Estadual e também da Justiça Federal, teremos o nosso STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Aqui ele busca pacificar a jurisprudência, ou seja, quando há discórdia entre esses de baixo, ele busca dar um caminho. Ele também cuida dos recursos especiais, ou seja, questões de normas infraconstitucionais, das normas que estão abaixo da Constituição Federal. Para cima dos TRTs, os Tribunais Regionais de Trabalho, teremos os nossos TSTs, são os Tribunais Superiores do Trabalho. Ele busca uniformizar a jurisprudência, ele busca uniformizar as discussões trabalhistas também. Agora, acima dos TRS, teremos o TSE, que são os Tribunais Superiores Eleitorais, e ele também busca cuidar de temas do próprio TRE. Agora, acima do Tribunal Militar, teremos o Superior Tribunal Militar. Notem o fato de haver apenas 3 tribunais militares no Brasil. O STM, ele cuida também de questões de segundo grau. Agora, o conhecido famigerado, o nosso STF, que é o Supremo Tribunal Federal, aqui não terá mais recursos depois dele. Então, ele vai tratar também de recursos extraordinários, são os que chegam até ele, ou seja, são questões das normas constitucionais. Por fim, teremos também o CNJ, lembrando que ele não tem a função jurisdicional, mas ele atua como um fiscal. Então, agora falando da composição dos membros de cada tribunal. O STF temos 11 ministros, o STJ temos 33 ministros, o TST teremos 27 ministros, o TSE teremos 7 ministros, no Superior Tribunal Militar teremos 15 ministros, os demais terão um menor número, que seria pelo menos no mínimo 7 desembargadores. No caso dos tribunais de justiça, aqui entra um detalhe. Depois pegarmos o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele é conhecido como o maior Tribunal de Justiça do mundo, então lá tem 360 desembargadores. Por outro lado, o Tribunal de Justiça do Acre tem apenas 12. Então, por fim, cada um desses membros que compõem esses tribunais, existem um macete também. Diz que o vídeo deve ser curto por questão do tempo do trabalho, então aqui eu deixei esse esboço para fixar, para ajudar a cada um de vocês. Espero, então, que vocês tenham gostado do nosso trabalho. De novo, agradeço à professora Janice, ao meu grupo. Espero que esse trabalho agrade a todos. Muito obrigado. Então é isso aí, professora. Muito bom, parabéns. Eu não falei que vocês sempre surpreendem? É. Eles têm criatividade. Cobrou a mão, professora. Olha, que deu um suador em nós aí, né, gente? Mas pena que muito bom. Pena que não ficou muito uniforme o som no meu, ele ficou um pouquinho mais baixinho, sabe? Mas deu para ouvir tudo. Que bom. Eu entendi tudo, ficou bom. Não, e esse trabalho foi muito bom porque eu descobri que eu quero ser advogada. Agora eu tenho certeza que eu quero ser advogada, eu não quero nada que envolva mídia, que envolva coisa visual. Assim, eu descobri que eu quero ser advogada, agora eu tenho certeza. Legal, professora, essa metodologia, né, gente, que eu não sei os outros grupos vão apresentar ainda, que nem, por exemplo, remessa necessária mesmo, eu tinha ouvido falar, né, mas da forma que a gente assimila uma certa facilidade, né, assim, em vez de você ficar debruçado em cima de livro e tal. Nesse tipo de trabalho, você Danila, tem que Danusa e o Gustavo se acharam a mesma coisa, mas a gente consegue assimilar com facilidade. Sim. Nesse tipo de trabalho, você tem que entender primeiro para saber explicar para o seu colega. Sim, é verdade. Principalmente
essa questão da composição dos tribunais, né? Porque no meu caso foi até um pouco diferente, porque tinha que mostrar todo aquele organograma para explicar certinho. E tem todos os macetes também, só que assim você vai estudando, e aos poucos você vai identificando, assim, é bem legal. Parabéns, Fala, Gustavo. Gustavo quer falar. Eu quero falar, tô tentando falar. Deixa ele falar. Fala, Gustavo. Eu queria falar que o tempo foi pouco tempo, 15 minutos é pouco. Tá vendo? Demais. No Gustavo, começo, quando até vocês visitar os 15 tribunais. minutos, meu Deus, tudo isso, né? Professora queria brigar comigo, porque nós tínhamos que cortar o tempo. Teve colega que quis brigar comigo, mas, cara, o importante, né, é falar o conteúdo, mas nós temos que chegar no tempo, senão também é que nem o TCC, você tem 10 a 15 minutos, você vai ficar lá 30 minutos. Exatamente, vocês têm um tempo ali, né? Já é para vocês irem treinando. Tinha que passar o conteúdo e de uma forma compactada para que também respeite os demais colegas que têm que falar. Que são mais importantes, o que é mais relevante para passar para os colegas. É assim que vocês vão fazer no TCC de vocês. Vocês escrevem muito e depois vocês têm que pegar ali aquilo que é mais importante para falar em 10 minutos. Meu tema tinha 3 alíneas, eu falei só 3 só. Tinha 13, eu falei só 3. E deu 3 minutos, imagina? Tá vendo? Mas parabéns ao grupo, tá? Obrigado, parabéns. Vocês sempre me surpreendem, é muito bom, positivamente, né? Vamos, então, para o segundo grupo, que é o grupo da Nayane, da Jennifer, Nathalie, Tatiana, Aline e Neide. Estão prontas? Sim? Então, eu passo a palavra ao grupo... Oi? Passo a palavra ao grupo 2. Podem iniciar a apresentação de vocês. Boa noite, professora. Está me ouvindo bem? Estou. Não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Minha câmera tá estragada, por isso. Boa noite a todos os colegas. Assim como o grupo do Silvio, nós fizemos vídeo também, e vamos passar aqui para os demais colegas o nosso vídeo e a nossa apresentação conforme foi orientada pela professora. Vocês já estão vendo a minha tela ou não? Ficou todo mundo em silêncio? Ainda não. Agora sim. Não temos som, Jennifer. Tá com fone? Pior que não, professora. É que eu tô com o microfone desligado. Será que é isso? Sim. Só um minuto. Ih, agora bugou a imagem. Só um pouquinho, gente. Quer tentar apresentar, Nay? Aí do teu note? Tá, só um momento. Vou parar a apresentação aqui.
Tá aparecendo a minha tela inteira ou não? Tá, Sim. tá aparecendo, né? Estou sempre perdida nesse programa. Boa noite a todos. Então, a gente vai trabalhar sobre as normas fundamentais, princípios recursais e a classificação dos recursos. O grupo é formado pela Aline, Neide, Jennifer, Nathalie, Taitiana e eu. Você tem que deixar o microfone ligado para nós escutar o áudio do vídeo, Nai. Nai, você precisa abrir o teu microfone, Nayane. A gente não está ouvindo. Tá, deixa eu colocar aqui, porque a professora falou que tinha que fechar, até achei estranho. Falei, ué. Tá, só um momento. Fechar? Boa noite a todos. Nós somos o grupo 2, composto pela Aline, pela Nayane, pela Neide, pela Taitiane, pela Nathalie e por mim. O nosso tema é normas fundamentais, princípios recursais e classificação dos recursos. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os recursos. Os recursos são meios de impugnação judicial, pelo qual a parte ela pretende a correção de um equívoco. Ela pode ser o aprimoramento, o esclarecimento, a anulação ou a própria correção de uma decisão judicial naquele processo. As principais características do recurso é que ele possibilita a revisão da decisão, ele acontece internamente no processo, ou seja, não precisa... Professora, licença um pouco, não está aparecendo o slide para vocês, a apresentação? Tá aparecendo, aparecendo normal, né? Então eu não sei, porque a Aline tinha mandado para mim que não estava aparecendo, por isso que eu achei estranho. Mas então tá bom, desculpa, gente. Se desmembrar o processo ou ir para outra vara, ele acontece tudo no mesmo processo ali que a parte legitimada acredita que está aquele equívoco. E ele tem que ser invocado voluntariamente pela parte interessada ou legitimada. Ou seja, apenas a parte que interessa aquela correção pode invocar tal recurso. Em contrapartida, nós temos os sucedâneos recursais, que também são formas de impugnação, mas que elas substituem o recurso. Elas não se encaixam nem em ação de impugnação e também não dão origem a um novo processo. A diferença do sucedâneo recursal para o recurso é que o sucedâneo recursal ele pode acontecer tanto de forma interna como de forma externa no processo. Então, para a gente deixar bem claro a diferença do sucedâneo e do recurso. O recurso, ele é como se fosse um remédio que o médico prescreve na receita. E o sucedâneo recursal é como se fosse o genérico. Então, quando não cabe recurso, cabe sucedâneo recursal. Exemplos de sucedâneo recursal: remessa necessária, pedido de reconsideração e pedido de suspensão da segurança. Agora eu passo a palavra para a minha próxima colega. Boa noite a todos. Então, eu vou falar brevemente sobre a classificação dos recursos. Os recursos, eles são classificados em recursos ordinários, que tem supervisão lá no artigo 1027 do Código de Processo Penal. Esse recurso, ele visa a aplicação do direito em um caso concreto. Dentro desse recurso ordinário, existe o recurso ordinário de apelação e o agravo de instrumento. Já os recursos extraordinários, ele visa interpretar o direito dentro do caso concreto. Dentro desse recurso extraordinário, existe o recurso especial, o agravo em recurso extraordinário, recursos especiais, entre outros. É muito importante a gente saber a finalidade de cada recurso,
porque é através dessa finalidade que nós conseguimos distinguir um do outro, né? Saber as suas diferenças. Os recursos, então, eles podem ser totais ou parciais. Totais é que eles abrangem toda a decisão que foi recorrida. Ou parcial, ou também eles podem ser parcial, que abrange apenas algumas partes da decisão. Existe também um recurso chamado recurso adesivo. Ele não é um recurso, entre aspas, ele é um tipo de recurso que, através dele, conseguimos interpor outros recursos. Por exemplo, uma parte é intimada para apresentar contrarrazões, a outra parte não recorre e apresenta esse recurso adesivo. Então, ele serve meio que um acessório do recurso principal. Uma observação é que, se caso houver desistência do recurso principal, esse recurso adesivo ele não é reconhecido no processo daí. Tá bom? Agora eu vou passar a palavra para a minha próxima colega. Boa noite, pessoal. Dando continuidade, agora eu vou falar um pouco sobre o princípio da unicorribilidade, também conhecido como o princípio da unicidade, que dispõe que para cada determinada decisão existe um recurso específico, seja com o intuito de modificar, implementar ou anular determinada decisão. Os recursos disponíveis na lei, a minha própria colega Aline já mencionou anteriormente. Mas, de toda regra, existe uma exceção, que é o caso da sentença, que a parte tem a prerrogativa de tanto optar pela apelação ou ingressar com embargos de declaração, pois o embargo de declaração ele visa implementar determinada decisão, seja por omissão, obscuridade ou contradição. E nesse mesmo viés, existe mais uma outra exceção, que é para o recurso extraordinário e o recurso especial, que eles podem ser interpostos de maneira simultânea. Então, quando a pessoa vai ingressar com o recurso, ela deve analisar qual é a sua finalidade, verificar em qual instância ele deve ingressar. Dando continuidade, agora eu vou falar sobre o princípio da fungibilidade, que diz que ele vai em víssima consonância com o princípio da unicorribilidade, que diz que, às vezes, por uma controvérsia doutrinária ou jurisprudencial, existe a possibilidade de aquele recurso ser conhecido, visto que existe discrepância em relação à lei e à doutrina e à jurisprudência, como é o exemplo do embargo de declaração. Muitos doutrinadores consideram que ele não é um recurso, mesmo a lei deixando expressa que sim. Então, caso a pessoa ingresse com um recurso que existe essa controvérsia, ela vai ser aceita e dada continuidade, levando em consideração que deve se prezar pela razoável duração do processo, para evitar nulidades e mais atraso nos atos processuais. Porém, não existe a possibilidade, na presença de erros grosseiros, pelo fato do operador do direito não ter domínio da técnica, e não visualizar, não estudar qual que é o recurso cabível. Nesse tocante, eu encerro minha apresentação e passo a palavra para minha próxima colega. Boa noite. Dando sequência, outra norma fundamental dos recursos é a proibição da reformatio impedius, que significa que é proibido o julgamento de recurso interposto exclusivamente por apenas uma das partes, que torna a situação pior do que aquela anteriormente existente. A ideia de todo recurso é a melhora ou pelo menos a manutenção da decisão judicial. Portanto, quando apenas uma das partes solicita o recurso, a reformatio impedius, a proibição dela, significa que o recurso não poderá trazer situação mais prejudicial do que aquela existente antes do oferecimento desse mesmo recurso. Também há algumas exceções. Uma delas é o recurso quando interposto por ambos os polos. E aí, nesse caso, até por uma questão óbvia, entendemos
Outra exceção é a alteração na fundamentação por parte do tribunal, desde que mantida a decisão. E, por fim, matérias que compete ao juiz conhecer de ofício, como é o caso do rol previsto no artigo 337 do Código de Processo Civil, um ponto taxativo, que traz a incompetência absoluta e relativa, a inépcia da petição inicial, a incapacidade das partes, entre outras situações que possam ocorrer. Boa noite a todos. Eu vou dar continuação à apresentação. Eu vou falar sobre o princípio do duplo grau de jurisdição e da taxatividade. O princípio do duplo grau de jurisdição, ele está previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que diz: aos litigantes em um processo judicial ou administrativo e os acusados em geral serão assegurados o contraditório e a sua defesa, com os meios de recursos a elas inerentes. Ou seja, ela determina que as decisões de primeiro grau poderão ser analisadas por um juiz de segundo grau ou segunda instância. Lembrando que o juiz de segunda instância só poderá analisar as matérias já suscitadas no primeiro grau, por pena de supressão ou afronta ao princípio do juízo natural. Lembrando que tem uma exceção a essa regra, como, por exemplo, o artigo 113 do Código de Processo Civil, pelo recurso da apelação, que, havendo mais de um fundamento na petição inicial, e o juiz de primeira instância apenas acolhendo um, e de segundo grau também poderá reanalisar os demais. Há também alguns recursos que precisam de pressupostos específicos para ser analisados, como, por exemplo, o recurso extraordinário, que vai para o Supremo Tribunal Federal, conforme estabelece o artigo 102 da Constituição Federal, inciso 3º, parágrafo 3º, ele precisa de repercussão geral e já ter a matéria sido pré-questionada. O princípio da taxatividade, ele está previsto no artigo 22 do Código de Processo Civil, que diz: compete vivamente à União legislar sobre direito civil, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Ou seja, só a União pode definir quais recursos são cabíveis. Não pode as partes decidirem em qualquer momento criar um recurso aleatório. Eles estão previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil. Eu coloquei aqui alguns exemplos, como apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo e recurso especial ou extraordinário e embargos de divergência. Não podemos deixar de lado também que tem alguns recursos que estão previstos em lei, em outras leis, a não ser aquelas elencadas do artigo 994 do Código de Processo Civil, que são os embargos infringentes pela Lei 6.830 de 80, em seu artigo 34, e o recurso inominado, definido pela Lei 9.099 de 95, em seus artigos 41 ao 43. Boa noite a todos. A parte do trabalho que eu vou apresentar, eu vou falar sobre a colegialidade, que diz que tanto as cortes de justiça dos tribunais regionais, federais e tribunais de justiça, como as cortes precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, são compostas de órgãos colegiados, que são responsáveis pelo julgamento das causas para as quais a corte é competente. São compostas de órgãos julgadores, integrados por 3 ou mais ministros ou desembargadores. Os recursos, como regra, são julgados por órgãos colegiados, o que proporciona tendenciosamente um maior debate na formação da decisão. O diálogo no processo, seja com as partes, seja entre os próprios julgadores. Necessariamente, isso amplia o quadro de análise.
constrange a comparação, atenua o perigo de opiniões preconceituosas ou opiniões desnecessárias e favorece a formação de um juízo mais aberto e ponderado. Daí a razão pela qual os recursos são regidos pela regra da colegialidade, ressalvadas as exceções legais que estão dispostas no artigo 932, incisos 3º, 4º e 5º, que diz que os recursos são decididos por um colegiado. Nesse caso, então, os julgados poderão ser decididos, julgados por um desembargador ou por um ministro, é uma decisão monocrática nessas exceções, né? Eu agradeço a todos, boa noite. Encerramos, professora. O nosso vídeo deu 14 minutos. Muito bom, parabéns ao grupo pela apresentação. Só ali no meu vídeo, professora, só corrigindo, eu esqueci de colocar que é do Código de Processo Civil. Eu coloquei o artigo e o código, mas é do Processo Civil. Sem problemas. A gente já, como é que se diz? Já até deduz, né? Subentende-se que seria, né? A gente já está estudando tanto esses artigos que já sabe até decor, né? Muito bem, parabéns a vocês pela produção, fizeram vídeos, gravaram, fizeram slides, muito bem, parabéns. Eu vou já continuar para a gente não atrasar os outros grupos, no final a gente comenta todos, tá? Todo mundo comenta do seu trabalho, do que achou, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para o grupo 3, Daniele, Marcos, Yasmin e João, para a apresentação de vocês, tá? Tudo pronto? Marcos está todo paramentado, de fone. Calma aí, professora. Boa noite, professora. Eu gosto. Está me escutando bem? Estou escutando bem. Então, tá bom. A apresentação vai ser o Marcos e eu, então. Oi, Daniela. Professora. A apresentação vai ser pelo Marcos e pela Yasmin, Isso. do nosso grupo. A Yasmin vai colocar os slides, professora, e eu vou fazer a apresentação da primeira parte do trabalho, e ela vai fazer a apresentação da segunda parte do trabalho. Okay. Eu quero parabenizar aí os colegas, parabéns pelas apresentações, estão muito boas, parabéns mesmo, de coração. E vamos lá para a nossa, professora. Eu só vou esperar a Yasmin colocar o slide. Nós vamos falar sobre o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito. Eu fiquei com a primeira parte do trabalho. O trabalho é composto por mim, Marcos, pela Daniele, pela Yasmin e pelo João. Ok? Então, vamos lá. Professora, dando uma introdução sobre o que vem a ser juízo de admissibilidade. Bom, quando falamos desse juízo, avaliamos ou verificamos se o direito de recorrer foi validamente exercido. Verifica-se se a parte ou o recorrente tem realmente esse direito. O juízo de admissibilidade é feito antes do tribunal analisar o pedido de recurso ou o mérito do recurso. O julgador vai primeiro avaliar se estão presentes aqueles pressupostos mínimos para que o recurso consiga produzir os seus efeitos, e o recurso tem que preencher todos os requisitos e todos os pressupostos estabelecidos pela lei para ser levado adiante. Se faltar, professora, não passa, eles não analisam. Sequer vão analisar o mérito, tá? Aí nós temos duas situações. Não reconhecer o recurso significa que o recurso não passou pelo juízo de admissibilidade. E se o recurso proposto é conhecido, o mérito vai ser analisado. Bom, começando por alguns recursos, se a Yasmin puder colocar, já está ali, isso mesmo, obrigado, Yasmin. O primeiro recurso é o recurso de cabimento, que está no artigo 944 do CPC, onde você tem o rol ali, que são 9 recursos, no caso: recurso de apelação, recurso de agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário e embargos de divergência. Uma observação, professora e colegas:
somente atos processuais com conteúdo decisório são recorríveis, porque eles geram um prejuízo para uma das partes, ok? Aí passamos ao segundo recurso, que é o da legitimidade recursal. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado ou pelo Ministério Público, que, no caso, pode atuar como parte ou como fiscal da ordem jurídica, como está, assim, no caso, no artigo 996. E no parágrafo único do 996, ele fala que cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade da decisão sobre a relação jurídica submetida. Ou seja, é o terceiro que vai ter que provar que ele pode participar do processo, no caso. Bom, o interesse recursal, professora, esse é o terceiro recurso, no caso. Está relacionado com o prejuízo, quando uma das partes, experimentando algum tipo de prejuízo ou alguma sucumbência, tenta, através do recurso, um melhor resultado. A parte, no caso, uma observação, se a parte já conseguiu um melhor resultado possível, não é usado o recurso. Porém, se a situação da parte pode ser melhorada, pode conseguir alguma coisa a mais, aplica-se esse recurso. O quarto é o pressuposto da tempestividade recursal, que nós temos dispostos nos artigos 1003 e 1004 do CPC. Os recursos têm que ser interpostos dentro do prazo. Todo ato processual tem um prazo e tem que ser respeitado. No CPC de 2015, unificou-se esses prazos para 15 dias, com exceção aos embargos de declaração, que tem um prazo de 5 dias, professora. Se os recursos interpostos forem feitos fora dos respectivos prazos, serão considerados intempestivos e não passarão no juízo de admissibilidade e não serão analisados. Então, esse foi o quarto. O quinto é o pressuposto da regularidade formal, que o nome mesmo já diz. Ele está disposto no artigo 997 do CPC, no caput. Os recursos têm que obedecer uma forma mínima prevista no CPC. Os requisitos para as peças e as formalidades mínimas têm que serem obedecidas e estão no CPC. Bom, o sexto é o preparo recursal, o artigo 1007 do CPC. A atividade judiciária não é gratuita, certo? Ela tem que pagar para poder utilizar o poder judiciário. E aí esse pagamento dá-se o nome de preparo. Recorrer não é uma atividade gratuita. O tribunal analisa esse pagamento, que se não for feito, ele é denominado deserto. Essa é a denominação. A parte que obtém a justiça gratuita não precisa recolher o preparo, professora. E junto com o preparo, tem uma coisa chamada porte de remessa e retorno. São coisas distintas, e o porte da remessa e retorno é o pagamento do deslocamento do transporte do recurso dos autos. Atualmente, nos processos digitais, esse não é cobrado mais isso, mas ainda existem muitos recursos na forma física, no Brasil, onde são cobrados esse porte. E, por último, professora, é a inexistência do fato impeditivo ou instintivo do direito de recorrer. Há de se verificar que não tem nenhum fato que impeça o recurso. A parte tem que se comportar de maneira que esse recurso mantenha-se vivo durante a sua tramitação. E aí uso um exemplo que foi dado até em sala, acho, e eu peguei também do muro. Vamos supor que a pessoa está numa lide, o juiz de primeiro grau decidiu dar ganho de causa para outro lado, que é mandando a parte fazer o muro. Aí ele entra com recurso. Só que, durante o recurso, ele resolve fazer esse muro. Aí fica sem cabimento o recurso, fica sem fundamento. Então, ou seja, não pode haver nenhum fato que obste o recurso, né? Se ele já está construindo o muro, né? Então, para que o mesmo não seja prejudicado. Bom, aí temos, como tem no próximo slide, aquele juízo que foi prolatada a decisão e a quem poderá negar ou o seguimento ao recurso e a remessa ao tribunal é o juízo ACO. E o juízo ad quem diz respeito ao juízo em que irá julgar o mérito do recurso interposto. Próximo slide. Bom, haverá quando passar o recurso, haverá uma análise, foi aquilo que eu já falei lá atrás, dos requisitos pelo magistrado que irá julgar a demanda.
não havendo cumprimento de todos os requisitos de admissibilidade, será negado o provimento do recurso, como eu já falei também no começo. Pode passar, Yasmin, por gentileza. Bom, o recurso provido. A resposta do colegiado pode resultar em recurso provido quando os pedidos são julgados totalmente procedentes. Parcialmente provido é quando os pedidos apresentados aos magistrados foram julgados procedentes somente em parte. E recurso improvido, nesse caso, os pedidos apresentados foram totalmente negados e não haverá nem êxito de causa. Ou seja, não vão ser analisados, né? Agora eu passo a palavra à minha colega Yasmin. Estão me ouvindo, né? Vou, então... Vou falar sobre a parte dos processos nos tribunais e a ordem dos processos nos tribunais. Está devidamente disposto do artigo 929 ao 946 do livro 3 do Código de Processo Civil. E eles são aplicáveis em qualquer processo que tramita dentro do Tribunal de Justiça. São alguns deles: recursos, ações ordinárias, remessas necessárias e incidentes. Desculpa. O artigo 929, ele diz respeito a quando é registrado dentro do... Quando esse recurso ele chega dentro do tribunal, que ele passa por um registro e a secretaria faz essa distribuição. Então, o rito, ele é basicamente desenvolvido em duas fases. A primeira fase diz respeito aos atos processuais que serão apresentados ao relator, que ele cuidará inicialmente do processo, e para onde essa ação foi distribuída e se respeitou o regimento interno do tribunal. Esse regimento interno do tribunal, cada tribunal de cada estado, ele possui um regimento interno, eles fazem porque a Constituição Federal cedeu essa competência para eles, conforme o artigo 96, inciso 1º da Constituição Federal. E a segunda fase, quando o processo já foi admitido, os atos processuais serão apresentados ao colegiado e, então, passará a seguir com os seus trâmites. Então, basicamente, a primeira fase diz respeito à admissibilidade e, se cumprida, passa para a segunda fase. Se não cumprida já na primeira fase, nem chega a ir para a segunda fase. Pelo princípio da igualdade. Então, pelo artigo 929, que dispõe que os recursos serão registrados no protocolo à data e a secretaria imediatamente fará sua distribuição. E o artigo 930 diz que o relator terá 30 dias. Então, assim, a distribuição desses processos, ela será de maneira igualitária entre todos os magistrados. Não vai ter um magistrado que vai trabalhar mais que o outro, justamente pelo princípio da igualdade, em primeiro lugar, e em segundo lugar, para que não haja uma sobrecarga. Então, nitidamente seria injusto que um magistrado trabalhe mais que outro. Então, a partir do momento que é registrado os autos, a distribuição é imediata, e o relator terá 30 dias para elaborar o voto, concluir e devolver os autos para a secretaria. O artigo 930, parágrafo único do Código do Processo Civil, estabelece uma prevenção ao relator para os recursos subsequentes interpostos no mesmo processo ou em processos conexos. Essa prevenção cabe somente ao relator, onde corresponde uma competência funcional. Então, assim, essa prevenção do relator, ela diz respeito para todos os recursos apresentados posteriores no mesmo processo ou em processos conexos e aos pedidos posteriores. Isso esse relator, ele cuidará, ele terá essa única competência para realizar esse julgamento. Justamente para que quando, por exemplo, esse relator negue, não dê provimento a um recurso, a parte entre com outro e seja redistribuído e outro relator dê provimento a esse recurso. Então, justamente para ele continuar, digamos assim, com a linha de raciocínio, ele possui essa competência. Essa competência, dentro do nosso tribunal, aqui do Estado do Paraná, ela está descrita no artigo 293, parágrafo 3º do Regimento Interno, onde e ainda dispõe que caso o relator originário
do recurso não integrar mais o órgão especial, o incidente será distribuído para outro membro, ainda do órgão especial. Mas se se essa opção não for disponível, ainda terá uma terceira, que é a distribuição ocorrerá novamente, aí livremente por forma de sorteio. Então, assim, a preferência é que sempre seja feita para aquele relator. Mas caso não seja possível, passa para outro relator, mas ainda do órgão. E aí, caso essa opção ainda não seja possível, é feita aí sim uma nova distribuição. Poderes do relator. Segundo o artigo 932 do Código Civil, dirigir e ordenar processos, inclusive na produção de provas, julgar a tutela antecipada e provisória nos recursos. Caso os recursos não tenham preenchido os requisitos, inicialmente ele irá inadmitir, determinar a intimação do Ministério Público, quando for necessário, e julgar um incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Diante desses poderes determinados ao relator, produzem também alguns efeitos, que são eles: autorizativo e impeditivo dos precedentes, julgar de maneira unipessoal o mérito recursal, que isso é claro, é até princípio constitucional, que é não intervir o seu valor pessoal, sua cultura, essas coisas. E, por fim, que toda decisão prolatada, ela deverá ser fundamentada e sempre embasada em algum dos precedentes já apresentados dentro do recurso. Então, é isso, professora, acabou. Aqui estão os nossos nomes. A Daniele Martins, que ficou responsável pela pesquisa, o João, que não apresentou, mas eu apresentei no lugar dele, o Marcos, que realizou a apresentação na parte dele, e eu, que fiz a produção visual. Professora, agradecemos e pedimos desculpa pela gaguejada, às vezes, pelo nervosismo, mas vamos lá, professora. As referências que nós utilizamos foi majoritariamente do site da Enciclopédia Jurídica da PUC São Paulo. É isso, professora. Muito obrigada. Muito bom, parabéns aí pela apresentação de vocês. É normal, né? É bom para vocês irem treinando, né? Que vocês vão precisar, não só para a apresentação da defesa do TCC de vocês, mas o advogado no dia a dia é basicamente isso aí, defender seu ponto de vista. Então, vocês chegam numa audiência, tem lá outros advogados, às vezes tem mais de uma parte, então tem uma parte com 2 advogados, aí tem outro, tem mais outro, mais o juiz, mais o assessor, e tá aquela sala cheia, e você tem que falar e apresentar a sua defesa. Então, faz parte, isso é um treinamento, é normal ter esse nervosismo, né, porque vocês não têm muito essa prática de falar, né, de apresentar trabalhos, né. Eu gosto sempre porque vocês começam a desenvolver é uma habilidade que a gente tem, né, vai treinando, questão de exercício, tá? Parabéns pela apresentação de vocês. Obrigado, professor. Grupo 4, Fiamma, tá aí? Tá. Flávio, Alessandra, Franciele e Ana. Boa noite, professora. Fiamma tá aí, Franciele também. A Ana também, professora. Só peço desculpa que eu tive um probleminha, não vou conseguir ligar a câmera. Tá, o Flávio não tá aí? Flávio tá em curso. Ah, é verdade. A Alessandra? Oi, professor. Tá ali? Aqui, muito bem. Ok. Passo a palavra, então, para o grupo 4. Podem iniciar a apresentação de vocês. Desculpa. Imagina, vocês estão me ouvindo bem? Ok. Então, boa noite, professora, boa noite a todos os colegas. Representando o nosso grupo, hoje eu e a Ana Carolina vamos apresentar, e a gente escolheu a forma de apresentação de slides, e a gente vai pontuando juntamente com a apresentação dos slides que a Alessandra vai fazer aqui para nós, ok? Então, o nosso tema, como bem disse a professora, é o incidente de resolução de demandas repetitivas, o famoso IRDR, ok? E para dar início, eu vou pedir para a Alessandra para ela apresentar para nós, por gentileza, os slides.
Todo mundo está vendo? Ok. Então, nós temos aí a abertura dos nossos slides. Eu vou pedir para ela passar para a página seguinte, por favor. Tá. Vocês vão observar que a gente iniciou citando os problemas que afetam a justiça. Aí vocês podem nos perguntar, tá, mas qual que é a relação dos problemas que afetam a justiça com o início da apresentação do nosso trabalho? A gente achou interessante trazer aqui para vocês uma tomada do porquê que foi feita a adoção desse mecanismo, né, da IRDR. Porque o que acontece? Se a gente for tomar aí um contexto histórico, lá na Constituição de 88, houve uma novidade que ela trouxe, na verdade, uma universalização do acesso à justiça. E com esse acesso muito grande da justiça, houve uma litigiosidade muito grande. E isso trouxe uma explosão de processos, né? E a justiça ela não estava preparada para isso. Teve até algo que eu li bem interessante, que falava que todo mundo teve o judiciário como a tábua de salvação de todo e qualquer conflito que existisse. Então, qualquer problema que havia, então vamos correr para a justiça, porque a justiça vai dar um caminho para nós. Só que aí que veio os problemas, porque teve um número excessivo de processo, com esse número excessivo de processo, teve uma demora nos julgamentos, e com essa demora dos julgamentos, houve uma sensação aí das pessoas de impunidade, de injustiça, e começou também a se notar que havia um tratamento desigual diante de questões muito parecidas, às vezes até idênticas, e com isso surgiu a insegurança jurídica. Naquela época não tinha mecanismos para tentar driblar esses problemas. Então, o legislador, ele tinha que pensar em uma solução, né? Aí a doutrina foi apontando e, finalmente, em 2015, com o Código de Processo Civil, o legislador, ele teve a ideia de trazer uma inovação, né? E qual que seria essa inovação? Ele trouxe um sistema de precedentes. E esse sistema de precedentes, ele vem com uma eficácia vinculante, tá? E por que eu trago isso para vocês? Porque o IRDR faz parte desse sistema de precedentes. É uma dessas formas de precedente existente a partir do Código de 2015, do Código de Processo Civil. Então, o que essa lei, né, o que trouxe o Código Civil de 2015? Ele diz que os tribunais, eles devem uniformizar as jurisprudências de uma forma estável e também de uma forma coerente. Então, aí que está. A IRDR, ela faz parte desse sistema e ela vem como um mecanismo de solução. Então, só para vocês entenderem por que a gente traz primeiro os problemas, para que vocês entendam como que surgiu esse mecanismo. Agora a gente já vai para o próximo slide, que é trazido ali a questão da evolução. A evolução eu já antecipei, foi o que eu falei anteriormente para vocês, mas só para dando uma retomada aqui, a gente vê então que diante de uma sociedade marcada por essa litigiosidade, né, considerando que o evento lá de universalização da justiça, ficou que não é admissível que os jurisdicionados, que as pessoas, diante de situações idênticas, elas recebam soluções jurídicas distintas. Então, é daí que surgiu o IRDR. Vamos para o próximo slide. Tá. Os principais objetivos do novo Código de Processo Civil. Por que a gente titulou como os principais objetivos do Código de Processo Civil? Porque a gente encontrou que algumas doutrinas apontam que dentro de todo o texto, né, que trouxe o Código de 2015, a grande aposta foi esse sistema de precedentes. Então, por isso que a gente trouxe aqui os principais objetivos do novo Código de Processo Civil, que na verdade já não é tão novo, né? Porque é lá de 2015. Mas o que veio esse mecanismo, ele tenta trazer? Ele tenta trazer uma economia processual, uma duração razoável do processo, a questão da isonomia e também a questão da segurança jurídica. Então, diante desse sistema, a gente vê que ele vem com o propósito de atender
um postulado de igualdade. Por quê? Porque ele passa a tratar aqueles casos iguais e semelhantes da mesma forma. Então, nós temos uma jurisprudência que ela é capaz de proporcionar a segurança jurídica a todos, não é somente a um caso, mas a todos. Então, veja, não é só pensar na questão de um tratamento isonômico, mas também é pensar na questão da segurança jurídica, acreditando que seja, então, um dos maiores objetivos desse mecanismo trazido pelo Código de Processo Civil. Agora nós vamos para a parte do conceito, que é o próximo slide. Tá, ali na parte do conceito, resumidamente, a parte mais importante diz que o incidente de resolução de demandas repetitivas é aquele que instaura perante um tribunal, né, pela questão da repetição de processos em torno de uma única causa, que eu já comentei para vocês. Então, quando enseja, na verdade, um risco de soluções conflitantes que possa oferecer a isonomia e a segurança jurídica. Pode passar para o próximo slide, Alessandra. Então, o que significa? Então, o incidente de resolução de demandas repetitivas, ela é uma ferramenta instituída pelo Código de Processo Civil, que tem por finalidade de minimizar as numerosas ações judiciais, assim formulando uma eficácia dentro da ordem jurídica. Pode passar para o próximo. Tá. E a minha parte agora eu finalizo com as fases do incidente de resolução de demandas repetitivas, para que haja, né, essa instauração, na verdade, esse incidente, a gente precisa de algumas fases, que é a fase de instauração, de admissibilidade, a fase de julgamento, a fase de recursos, quando houver, e a aplicação final da tese jurídica. Quando a gente fala na questão da instauração, né, para que haja essa instauração, a gente deve obedecer alguns requisitos trazidos pelo CPC, que está lá no artigo 976, tá? Então, lá tem as regras que devem ser obedecidas para que haja a instauração. Quais são essas regras? Primeiro, que haja uma repetição efetiva de processos. E segundo, que ali haja um risco de ofensa à isonomia e à segurança judicial. Preenchido esses requisitos, então poderá ser instaurado o incidente. Uma pergunta que geralmente é bem recorrente é a questão que fala da multiplicidade dos processos. Será que existe um número X para que haja a instauração de um processo? Então, a gente não encontrou que haja um número já estabelecido. Isso vai determinar de cada tribunal. Então, eles vão fazer uma análise ali da demanda que eles têm e ver o que tem maior... o que aparece com mais frequência, e aí sim dá essa instauração. Depois dessa fase de instauração, a gente passando para a admissibilidade, a gente tem que saber que pode ou não ter essa admissibilidade, que a gente fala que é o juízo de admissibilidade. Então, ele é formulado por um colegiado, né, que vai dar um acórdão. E, normalmente, esse acórdão, ele é irrecorrível, tá? A professora me corrija se estiver errado. Mas me parece que é irrecorrível. E quando ele é admitido, supõe-se que ele é admitido, uma vez admitido, todos os processos com a mesma matéria, eles ficarão suspensos durante 1 ano. Então, o colegiado ele vai ter 1 ano para julgar esse incidente. Só que, às vezes, não é bem assim que acontece, mas dado esse ano, a suspensão acabou. Aí volta a correr normalmente os processos. E digamos que havendo, no caso, a fixação dessa tese, ela vai ser aplicada a todos os processos, os presentes e os futuros, tá? Então, os juízes, eles vão ter que obedecer esse critério de vinculação, digamos assim. Passada essa parte da admissibilidade, aí a gente vem para a parte do julgamento. A parte do julgamento, ela é feita também por órgão colegiado, e esse órgão colegiado, ele é apontado por um regime interno dentro do tribunal, tá? A parte dos recursos e da aplicação da tese jurídica, eu deixo porque a Ana ela vai falar um pouquinho para vocês a respeito disso mais para frente. Eu peço que a Alessandra ela mude o slide para mim, por favor. Tá. Ali, na verdade, vai falar exatamente o que eu já falei anteriormente, no caso de suspensão de 1 ano, né, dos processos.
Então, como eu já falei, essa parte, eu encerro aqui a minha apresentação e passo a palavra para a Ana, para que ela dê continuidade e encerre para nós. Boa noite, pessoal. Peço desculpa, minha internet está um pouco instável, então talvez caia um pouquinho, mas daí eu já volto na sequência. Eu vou começar na parte de requisitos de documento do RDR, que ele como requisitos: a efetividade da repetição de processos, a questão repetitiva não pode demandar dilação probatória. Aqui eu queria abrir um parêntese, porque eu fui até atrás do que seria realmente a dilação probatória. E essa dilação probatória, ela ocorre quando o juiz concede um aumento no prazo para que sejam produzidas as provas do processo. Estão conseguindo me ouvir? A internet caiu? Sim, Ana, pode continuar. Ok. É que ficou todo mundo desapareceu aqui para mim. Então, como eu estava falando da dilação probatória, esse é um termo jurídico especialmente utilizado pelo direito processual civil. Por isso que eu achei interessante trazer ele aqui na apresentação. Continuando com os requisitos, temos que ter como requisito a inexistência de causa pendente no tribunal, a ausência de afetação do recurso repetitivo em tribunal superior e risco à isonomia e à segurança. Alessandra, se você quiser passar o slide, lá para os sujeitos legitimados. Isso. Os sujeitos legitimados, nós temos lá no artigo 977, que diz que o pedido de instauração de incidente será dirigido ao presidente de tribunal, pelo juiz ou relator por ofício, pelas partes por petição, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública por petição. Pode passar. Na competência, nós podemos dizer que o incidente de resolução de demandas repetitivas será dirigido ao presidente do tribunal local e será julgado entre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudências. Pode passar, Alessandra. Aqui chegamos ao recurso, que a Fura deixou de falar um pouquinho lá em cima, porque já estava aqui embaixo nos nossos slides. Das decisões do incidente de resolução de demandas repetitivas podem caber os seguintes recursos: embargos de declaração, recurso especial e recurso extraordinário. Pode passar, Alessandra. E aqui, por fim, pode voltar por favor. Obrigada. Aqui temos a aplicação da tese jurídica, né? Julgado o IRDR, a tese jurídica fixada deverá ser aplicada por todos os juízes e tribunais, no estado ou região, aos casos idênticos em tramitação e aos processos futuros, salvo se existir distinção ou superação, artigos 985 do CPC. Desse modo, destaca-se que o IRDR é um precedente obrigatório e não meramente persuasivo. Professora, eu vou finalizar aqui. Foi um pouquinho rápido a minha apresentação, porque eu estou fora de casa e fica um pouquinho complicado. Nós agradecemos, professora, pela paciência de todo mundo. A gente pede desculpa pelo nervosismo, que a gente acaba atropelando as palavras. Muito obrigada. Parabéns pela apresentação de vocês. Esse nervosismo é normal, justamente por aquele motivo que eu falei para vocês. Vocês não estão habituados à apresentação de trabalhos, e aí então fica com a voz trêmula, né? Às vezes as palavras começam a cortar, você está pensando e falando ao mesmo tempo, e aí você engole algumas partes da palavra. Isso é normal, gente. Com o tempo, isso daí vocês vão trabalhando, e aí, tira de letra. Parece profissional, tá bom? Parabéns pela apresentação de vocês. Grupo 5. Guilherme, tá aí? Oi? Oi, acho que você me escuta. Meu nome é Júlia, sou do grupo. Quem vai realizar a apresentação sou eu e o Juan. Eu peço desculpa pela minha voz, primeiramente, né? E por eu estar no meio do caminho, talvez se cair é o 4G, mas acho que vai dar tudo certo. O Guilherme, ele teve que se ausentar por causa de uma cirurgia. Ele me avisou. Ah, perfeito.
Os outros companheiros, eles se ausentaram inesperadamente, na verdade, então acabou tendo que apresentar só eu e o Juan, mas acredito que a gente dá conta certinho. É só ver se o Juan está aí, porque ele que tem os slides. Ok. Perfeito, então eu passo a palavra para o Juan, que vai começar a apresentação. Deixa eu só transmitir aqui, professor. Apareceu aí? Então tá. Então a gente vai comentar sobre a ação rescisória e reclamação. A ação rescisória é uma forma de revisão após uma sentença transitada em julgado. Não dá para chamar bem de recurso, pois ela acaba dando origem a um novo processo e não uma continuação do processo já existente, onde se faça anulação, ou melhor dizendo, a rescisão dessa decisão. Os efeitos da ação rescisória é ex tunc, né? De modo que ela vai retroagir até um momento pré-determinado. Ela, obviamente, pode ser realizada somente nos casos onde há uma decisão transitada em julgado, ou seja, o processo já esteja encerrado. E uma parte bem importante é o prazo para que essa ação seja impetrada, que é de 2 anos após o trânsito em julgado da ação original. Essa ação sempre será julgada por um tribunal e não por um juiz de primeira instância. O tribunal responsável por julgar a ação rescisória vai ser sempre também o tribunal que proferiu a decisão original. E tudo que for pago financeiramente e tal, todos os danos dessa ação têm que ser ressarcidos. Então, aí a legitimidade para propor essa ação é de quem foi parte do processo ou seus sucessores, o terceiro que seja juridicamente interessado em comprovar esse interesse, e do Ministério Público. Existem 3 casos nos quais o Ministério Público pode propor essa ação. No caso em que ele não foi ouvido no processo quando deveria, quando a ação do processo ocorreu por colusão entre as partes, com interesse em fraude da lei, ou nos casos em que a sua atuação seja imposta. E é possível também que seja pedido para que essa causa seja rejulgada no fim, porque todo processo tem que ter uma resolução obrigatoriamente, né? Aqui o artigo 966 do Código de Processo Civil, ele demonstra para a gente as hipóteses de cabimento da ação rescisória. Conforme trata aqui, a decisão no mérito transitado julgado pode ser rescindida quando se verificar que foi proferida por força ou prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Ou seja, quando foi obviamente tentando se aproveitar da lei ou burlar o ordenamento jurídico em causa própria, né? Ou quando for proferida por juízo impedido ou juízo absolutamente incompetente. Quando resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei. Ofender a coisa julgada,
violar manifestamente norma jurídica e for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Quando obtiver o autor posteriormente ao trânsito em julgado prova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso por si só de lhe assegurar um pronunciamento favorável, ou quando for fundada em erro de fato verificado do exame dos autos. Ou seja, a ação rescisória é cabível quando o juízo é incompetente ou impedido, entretanto, não cabe nos casos em que o juiz for suspenso. E também é cabível nos casos em que uma decisão violar manifestamente uma norma jurídica. E pode ser rescindida a decisão judicial que resulte de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida. Agora eu gostaria de passar a palavra novamente à Jude, para que ela conclua sobre a reclamação. Perfeito. Eu vou falar um pouco sobre a reclamação. Qualquer coisa que cortar aí, por favor, me avisem, que eu estou no 4G. Começando, né? A reclamação está prevista na Constituição de 1988 como instrumento competente para conservar a competência e a autoridade das decisões do STF e do STJ. Porém, antes da violação da competência de alguma dessas duas cortes, ou na observância de uma decisão, né, a parte prejudicada pode ajuizar uma reclamação constitucional perante os tribunais superiores. A reclamação, ela tem natureza jurídica de ação, portanto, também não é um recurso. Essa ação tem por finalidade a preservação da competência do tribunal ou garantir a autoridade das decisões que o tribunal tenha declamado, né? Não tem um prazo específico para que seja inserida a reclamação, porém, não é aceita a reclamação que seja proferida após o trânsito em julgado da ação, né? Consta no artigo 988 do CPC que cabe, né, reclamação para aqueles que sofreram algum prejuízo em razão de alguma decisão. E no texto do artigo diz bem assim: caberá a reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de procedente proferido em julgado de casos repetitivos ou de incidente de assunção de competência. E, por último, né, garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Isso é o que está escrito no texto, né, do artigo 988. A reclamação, ela pode ser proferida em quaisquer tribunais do país. E a mesma, né, ela tem que ser inserida já na petição inicial, como prova documental, e encaminhada ao presidente da tribuna. Desculpe. Segundo o Código de Processo Civil, o uso da reclamação constitucional é cabível em algumas situações, né? A primeira situação, ela se dá por violação da competência do tribunal, onde isso pode ocorrer de forma comissiva ou omissiva. O ato comissivo, ele é analisado quando um tribunal realiza o ato jurisdicional, o qual não tem competência. Um exemplo disso é quando o juiz recusa o juízo de admissibilidade da apelação, em que, nesse caso, né, caberá uma reclamação constitucional. Isso se dá porque o acordo com o Código de acordo com o Código de Processo Civil, não compete mais ao juiz admitir ou não a apelação,
trata-se de competência do próprio tribunal, né? O ato, desculpe, o ato omissivo ocorre quando determinado órgão deixa de praticar um ato jurisdicional a que lhe compete, né? Como exemplo dessa situação também, podemos citar a situação do presidente do tribunal, que acaba sendo demorado excessivamente a executar o juízo de admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário também, né? A segunda hipótese que a gente tem é a garantia da autoridade das decisões dos tribunais. Nesse caso, é cabível a reclamação quando um processo subjetivo à decisão de um tribunal é violado, né, por um órgão jurisdicional inferior, onde se faz necessário diferenciar a reclamação da execução do julgado. Desculpe. Quando houver um descumprimento de uma decisão judicial, por exemplo, por uma autoridade administrativa, não cabe o uso da reclamação constitucional, onde bastando o mero peticionamento para que haja o cumprimento do julgado, né? Só basta peticionar. Como a terceira hipótese, nós temos o uso da reclamação constitucional para garantir a decisão do STF. A decisão, né? Mas tem que ser em controle concentrado. A prática, portanto, do ato administrativo ou judicial, em descompensa com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, autoriza o uso dessa reclamação. Eu ressalto aqui também que a decisão proferida pelo STF em controle concentrado e abstrato de constitucionalidade não vincula o próprio Supremo Tribunal Federal, nem o Poder Legislativo. Dessa forma, havendo a edição de um novo comando normativo idêntico ao outro que foi declarado inconstitucional, né? Não cabe o uso da reclamação constitucional para preservar a autoridade do julgamento do STF. Nessa, onde é, imprescindível a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade. E como a última hipótese que temos hoje, observamos que cabe a reclamação constitucional para garantir a observância de súmula vinculante do acordo proferido Acho que agora ficou melhor. De acordo proferido de um incidente de resolução de demanda repetitiva e de incidente de assunção de competência. Porém, não cabe reclamação constitucional contra a decisão transitada em julgado. O objetivo é evitar que essa, substitua a ação rescisória. Porque se fosse o caso de caber, após o trânsito em julgado, nós já temos a ação rescisória, né? Também não cabe reclamação constitucional contra o ato legislativo. Ou seja, não é possível que a gente use contra a lei elaborada pelo Poder Legislativo, em desacordo com a decisão de um tribunal, ainda que proferida pelo STF em controle concentrado. Com isso, eu concluo a apresentação. Novamente, peço desculpas a todos aí pelo barulho e pela minha voz. Espero que vocês tenham conseguido escutar. Mas por hoje foi isso. Agradeço pela participação do Juan também. Ok. Parabéns aí pela apresentação do grupo, pela produção dos slides, né? Encerramos aqui os nossos assuntos de apresentação, né? Na próxima aula eu vou fazer um apanhado, né? Daquilo que vocês vão precisar ter mais gravado aí na mente de vocês sobre esses assuntos, tá? Porque as apresentações foram muito boas, então eu vou fazer uma revisão, né? Uma revisãozinha para vocês terem mais claro aí para vocês antes da avaliação, tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre a produção dos trabalhos, da experiência, como foi?
para vocês essa metodologia aí de apresentação, de produção audiovisual. Eu quero fazer uma pergunta também. Todos me encaminharam o resumo e a produção audiovisual? Professora, acredito que o nosso grupo só encaminhou o resumo. Podemos encaminhar a produção audiovisual também no e-mail. Tem que encaminhar hoje ainda, tá? Não, perfeito. Eu pensei que era só o resumo, desculpa. Então, todos os resumos e produções, vale nota um e o outro, né? São notas distintas, tá? Professora, Oi. o meu slide, ele foi feito por um programa, um outro programa, e aí eu só tenho o link dele, aí clique e aparece, sabe? Eu não consigo, tipo, salvar, assim, como um arquivo. Aí eu posso mandar o link. Ok. Aí, se não der certo, eu também envio no WhatsApp da professora, pode ser? Que lá é certeza que dá certo. Certo. Envia, faz pelos dois caminhos, então. Manda Tá. no e-mail e manda na mensagem. Tá, Professora, pegando o gancho da Yasmin, realmente, o nosso vídeo ficou pesadinho para ir por e-mail. Então, ele tem um link, né, do Google Drive, clicando no link vai abrir. Posso tentar mandar no e-mail, mas você não vai conseguir abrir no e-mail. Você já me encaminhou? Alguém me encaminhou que eu abri hoje de tarde. Você conseguiu abrir? Não, eu encaminhei, mas eu não sei se você conseguiu abrir. O resumo eu abri. O resumo encaminhei. E a produção... Alguém me encaminhou hoje? Não. Eu abri hoje à tarde, acho que 2 trabalhos. Porque o nosso ficou pesadão para abrir por e-mail. Ele só consegue abrir no Google Drive. Eu posso até mandar no WhatsApp, no e-mail. No Google Drive eu faço o download, é tranquilinho. Tá. Eu vou mandar o link, então, né? O link no e-mail, né? Ou você pode mandar o arquivo também. Tá. Ele vem, normal. Ele então vai, ó, ele vem. Vai e vem, vai e vem. Ele vem e vai. Gostaram dessa forma aí de apresentação, de produção, gente? Eu acho que foi legal, até porque a professora deu o tema, né? O importante era o conteúdo, né? Como professor deixou claro, e cada um aí usa das suas criatividades. Acho que todos conseguiram passar o conteúdo, né? De formas diferentes. É bacana isso, né? Que não é nada igual. Cada um escolheu uma forma diferente, né? De acho que foi bem bacana. Bom, né? Então, deixa eu fazer a chamada. É que hoje foi diferente, Professora, eu fiquei um pouco perdida, né? Oi. Professora, eu quero falar com você daí no final. Quem que tá falando comigo? A Daniele? Tá. Só fazer a chamadinha aqui. Deixa eu encerrar nossa gravação. Muito obrigada aí pelas apresentações, vocês estão de parabéns, né? Eu adorei aí a criatividade, as habilidades, né, que vocês demonstraram aí, o pessoal da mídia, né, tá perdendo aí, né? E eu agradeço demais aí o empenho de vocês, o compromisso de produzir o trabalho, de apresentar para os colegas, né? Foi muito bom, vocês estão de parabéns. Oi, Jennifer. Professora, o nosso vídeo a gente só consegue enviar por Telegram. A professora tem Telegram? Não. Porque por WhatsApp ele não vai, ele só vai, tipo, 1 minuto.